mais e muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de volta ao Next e podermos estar rodeado de duas pessoas que conheço e que admiro muito pelo que têm feito. E partiu um bocadinho o mote de explorar o conceito de Music City. E Music City é um conceito que tem sido trabalhado ao longo das últimas décadas. E como quase todas as expressões em inglês, tem primeiro o music e depois o city, mas o que importa é primeiro o city e depois o music. Mas de que forma é que realmente a música pode ajudar a transformar uma cidade e a projetar um território? E vamos falar um bocadinho em algumas regras básicas, se é que há regras, dos estudos feitos de Music City. E vamos também tentar falar de números. É importante, para além da criatividade, falar de números e falar do impacto, que muitas vezes, quando se fala em criatividade e em conceitos artísticos e culturais, nunca se fala em cifrões, e achamos que isso também é importante. E depois, se sobrar tempo, falar um bocadinho como é que isto pode ser feito de todos para todos. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, ao André e ao Hugo, para estar neste painel. Eu sou uma das pessoas que saiu de Leiria mais ou menos na mesma altura que o Hugo e voltei há 1 ano e meio. Portanto, acho que sou um exemplo vivo desse padrão de que as coisas hoje são diferentes nesta cidade e muito tem a ver com a cultura e com a música em particular. Eu tenho trabalhado muito nas áreas de inovação, com startups tecnológicas, incubadoras, aceleradoras, e quando olho para aquilo que aconteceu em Leiria nos últimos anos nesta área da música, vejo um paralelo com aquilo que aconteceu se calhar há 20 anos nas indústrias tecnológicas, que tem a ver com a importância de estruturas de incubação e aceleração para a profissionalização das pessoas, para que as pessoas que querem trabalhar em cultura possam ter acesso a condições de trabalho, estabilidade de salários, tudo aquilo que nós, de certa forma, precisamos para estar tranquilos e para fazer o nosso trabalho. E tal como na área tecnológica, as incubadoras 1.0 começaram por ser espaços que alugavam infraestruturas com eletricidade e com internet, escritórios, e portanto era isto, uma incubadora, era o que se entendia. E hoje o paradigma 4.0, digamos assim, das incubadoras já prevê que exista uma infraestrutura de suporte de serviços partilhados, serviços fiscais, serviços de contabilidade, serviços de marketing, serviços de comunicação, que exista uma estratégia de parcerias com empresas prestadoras também destes serviços e que ajudam à profissionalização de qualquer engenheiro informático que vem com uma ideia e com um produto, mas não percebe muito de negócio, ou não percebe muito de escalar uma startup. E este conceito 4.0 também traz já uma estratégia de parcerias com os investidores de capital de risco, tipicamente, na área das startups. Quando fazemos um paralelo para aquilo que se passa nas indústrias culturais e criativas, há algumas diferenças que é importante notar. Por um lado, o capital de risco não se interessa minimamente por projetos na área cultural e criativa, a não ser que tenha uma base tecnológica subjacente, como é o caso da empresa do Nuno Fonseca, do Nuno, que é de Leiria também, que é uma startup já com um grande sucesso internacional. E, portanto, os processos de financiamento na área cultural estão muito mais assentes em filantropia, mecenato ou, maioritariamente, fundos públicos. Ora, se não conseguimos trazer os investidores para as incubadoras das indústrias culturais, é importante trazer quem perceba, quem conheça, quem consiga facilitar e apoiar nas áreas de candidaturas a financiamentos públicos disponíveis para apoiar os projetos culturais. E depois outra coisa que acontece, outro paralelismo interessante que se faz da área tecnológica para a área da cultura são os programas de aceleração. Portanto, as incubadoras hoje são também casas para programas de aceleração, portanto, que levam alguém que não percebe muito do que é criar uma estrutura de profissionalização, gerir custos e receitas, num passo muito acelerado, a desenvolver as competências básicas para poder estar autónomo, para poder gerir o seu negócio.
E na área da cultura, estes programas de aceleração podem ser coisas como festivais. Os programas de voluntariado de festivais que existem em Leiria, como por exemplo o Festival da Porta, o Festival Nascentes, outros festivais que já existem há algum tempo, transversais a várias áreas culturais, têm programas de voluntariado que permitem aos jovens passar por um conjunto de funções e terem mentoria ao longo desse período que lhes permite, de facto, um processo de aceleração. E também aqui ao meu lado tenho o John Gonçalves, que tenho o prazer de trabalhar aqui e acolá em várias funções e em várias estruturas associativas do setor. Se calhar o John é o músico menos conhecido dos Gift para o grande público, mas é o músico mais conhecido de todo o setor musical. Isto porquê? Porque, para além de músico, é sobretudo gestor e estratega que está envolvido numa carreira, e isto traça-me também aqui um paralelismo muito interessante. Há cerca de 26 ou 27 anos, um músico dos Marrazes e a sua banda tentavam mandar maquetes para todas as editoras e receberam negas de todo o lado. Pouco depois, por uma série de acasos, tornou-se a banda com mais sucesso a nível nacional, são os Silence 4. Tem sido uma longa carreira de 30 anos, que fizemos agora no 28 de outubro, exatamente 30 anos desde o primeiro espetáculo. Também temos uma equipa técnica de Alcobaça, também temos músicos de Alcobaça, também temos o nosso estúdio em Alcobaça. Eu acho que isso é muito importante, que é, por mais que saia, ter o centro, neste caso no Distrito de Leiria, em Alcobaça. Tem sido uma epopeia muito interessante. Nós temos viajado por todo o mundo e aqui em Portugal temos tentado fazer uma carreira com vários discos e com vários espetáculos, mas também uma carreira muito ligada à parte privada. Estávamos um bocado a falar das partes públicas, que a Maria Miguel estava a falar, e nós nos GIFT temos sabido cativar alguns sponsors que nos permitem fazer os projetos. Ou seja, para nós cada projeto é um projeto e ao fim de cada projeto a ideia é manter a organização. Sempre foi isto. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer no próximo disco porque não temos editora, não temos agente, não temos manager, somos nós que gerimos tudo e, portanto, como os teatros têm as suas peças de teatro, nós temos cada disco que é um projeto e cada turnê é um projeto. E nós temos sabido conseguir falar a linguagem do mercado, dos sponsors, desde a EDP, desde a Caixa de Depósitos, o Montepio, no caso dos Amália hoje. Temos tido a Hyundai, que esteve connosco durante 14 anos. Ou seja, tivemos várias marcas. Agora temos o novo banco. Portanto, nós tivemos a capacidade e o talento de juntar o produto artístico com algo mais que, de alguma maneira, conseguimos cativar esses sponsors. Público, e nós tentamos criar o único e simplesmente aquilo que o nosso coração artístico dita. A partir do momento que está criado, é um produto. E sendo um produto, temos que chegar ao público, por um lado, e por outro lado, tentar ir buscar, eventualmente, alguns outros privados, marcas, que possam querer entrar connosco, seja nos festivais, seja nas turnés, seja em várias coisas, para fazer isto. Nós fizemos uma aplicação agora há pouco tempo, que é a Rev, em 2021, na altura da pandemia, que foi uma aplicação que basicamente nós juntámos tudo o que era o nosso património de conteúdo antigo e novo, que criámos alguns programas especificamente para a aplicação, com subscrição. Ou seja, foi a primeira aplicação privada portuguesa de uma banda onde os fãs dos GIFT, os superfãs, que é algo que está agora a ser muito falado aí no mundo inteiro, que é a capacidade que nós temos de chegar dos 500 mil do Facebook e trazer 5 mil que têm capacidade e têm vontade de pagar um bocadinho mais para ter produtos exclusivos. E, portanto, nessa inovação, também com a Técnico Vídeo de Alcobaça, com a equipa, portanto, nós temos muito orgulho. Normalmente, se não há em Alcobaça, é que vamos fora. Porque temos muito essa capacidade. E que em Leiria acontece o mesmo também contigo, e acho que acontece com toda a gente. Nós vamos tentar procurar o mais próximo que existe, e, portanto, acho que é esse ecossistema criativo muito importante. Portanto, é normal que as bandas pequenas e os artistas pequenos pensem localmente primeiro. Quem nos dá os carros da turnê dos GIFT há 2 anos é a Expo Europa. Porque nós fomos pensar localmente. Temos a Benacar também, que poderia ser uma opção e sempre nos abriram as portas, mas estamos com a Expo Europa, que é um apoio fundamental neste momento para os GIFT e é local. Mas há algo que eu acho que é importante, que são os números. Muitas vezes nós pensamos que há um gasto em cultura, mas na verdade, e feitas as contas, por exemplo, a cooperativa e a Omnicord, o que gera de receitas ao fim de um ano
é cerca de 7 vezes superior ao investimento que a autarquia dá. E tendo em conta que o investimento que a autarquia dá é totalmente gasto em cachês artísticos de quem vem tocar a Leiria, tudo o resto é gasto cá. Tudo o resto é logística, são ordenados, são as próprias empresas que trabalham connosco, técnicas, são de cá. Isto é, nós estamos muito provavelmente a investir 1:7 a título direto. Se nós contabilizarmos a título indireto, isto é, são mais de 20 mil pessoas impactadas, muitas delas a visitarem Leiria, este rácio é muito, muito superior. Se calhar até nem é um mau negócio, nem um mau investimento. Mas, e é isso precisamente que eu acho que tem sido visto e muito bem visto pela autarquia e que provavelmente continuará. A cultura e a arte são, como o Paulo Lameiro trouxe e muito bem, são formas muitas vezes de conseguir chegar às pessoas de uma forma mais emocional, de uma forma que elas consigam pensar e refletir sobre temas que lhes são inteiramente estranhos ou afastados. A cultura e o acesso às artes, o acesso democratizado às artes, é considerado um pilar fundamental de uma democracia com qualidade. Portanto, há aqui um retorno do investimento em cultura que permite visões plurais, permite um conjunto de desenvolvimentos enquanto sociedade que eu acho que ninguém questiona. Falando agora de um impacto um bocadinho mais económico, se quisermos, este ano, efetivamente, o Festival à Porta fez um survey, um estudo, em parceria com o curso de gestão de dados do Instituto Politécnico de Leiria, da ESTG, e entre as questões que colocámos, pretendíamos saber quantas pessoas estávamos a atrair que viessem de fora de Leiria para frequentar o festival, onde é que elas comiam, onde é que elas dormiam, como é que isto impactava a economia dos pequenos comerciantes da cidade. Os números são de facto muito interessantes, nós temos quase 30% das pessoas que vêm a Leiria de propósito, às vezes passar uma semana inteira, portanto alguns dos casos vieram passar uma semana inteira e aproveitaram para conhecer a região, as praias, a larga maioria, portanto são cerca de 30% das pessoas do festival e cerca de 30% destas pessoas comem fora, ficam alojados em hotéis e portanto temos mais alguns detalhes e mais alguns números sobre isso. E, portanto, parece-nos que sim, que é uma aposta ganha do ponto de vista das externalidades positivas para a economia local, para além de todas as outras externalidades que o festival traz e oferece à população e aos visitantes. É muito importante também aqui nisto, é a questão e voltando à cidade, é a questão da transformação. É a questão de continuarmos, apesar de sim, já há estruturas, já há contratos de trabalho, já há volume de negócios, mas há um trabalho que continua a ter que ser feito sempre, com os novos públicos, com os novos criadores, com uma regeneração de tecido artístico também, e que é esse trabalho que temos feito também e que temos tentado fazer e que tenho a certeza que até dentro do próprio setor, e deixava como último mote também para o John, é assim, do lado de fora, isto estando em Alcobaça, estás também muito em Lisboa e noutros pontos, nota-se realmente, e comparando o desígnio de Music City, nota-se realmente essa mudança de Leiria na percepção de fora? Eu, sinceramente, estou dentro. Apesar de estar fora, estou dentro, porque obviamente faço parte aqui do ecossistema de Leiria. Para mim, quando penso em Leiria, também penso em Alcobaça, penso em Óbidos, penso em Nas Caldas. Há aqui um certo posicionamento regional. Mas eu acho que sim, até porque, obviamente, o que se tem feito em Leiria tem-se comunicado. Eu acho que eu volto a falar na parte de marketing. A parte da comunicação é muito importante. O que é que importa? Temos uma Leiria, uma Music City, se em Lisboa e no Porto e no Algarve não sabem que esse posicionamento existe, não se comunica isso. Portanto, é óbvio que a comunicação é muito importante e eu acho que essa comunicação tem chegado aos pontos, tem chegado aos mídia, que é muito importante, que depois divulgam, e eu acho que esse posicionamento está a conseguir ser feito. Eu acho que finalmente numa conversa destas estamos aqui a pegar em 2 pontos absolutamente essenciais, que é a diversificação de fonte de receitas e a comunicação. E são 2 pontos que normalmente fogem sempre destas conversas. É um prazer enorme. Mas por isso é que eu acho que aqui o bom deste tipo de eventos é que se fala de cultura, de arte, de entretenimento e de negócio. E acho que muitas das vezes os músicos, eu sou músico, não sou compositor, como disseram, o meu irmão e a Sónia são os compositores dos Gift, eu tenho orgulho de ser músico, não sou compositor, mas acho que esta questão é muito importante, o negócio. E a criatividade do negócio também é tão importante quanto a criatividade no estúdio. E estávamos a falar há pouco do espetáculo de Fonseca ontem, visto no sábado eu vi hoje, e aquilo tem muita criatividade e muita tecnologia, não só musical, também técnica, e portanto... Acabando e trocando as voltas,
it's been a business doing pleasure with you. Ok? Obrigado. Obrigada.